falando com os homens da lei, saduceus, dizia: vocês são como túmulos, bonito por fora, mas dentro há ossos, podridão. Muitas das vezes há que nós louvamos a Deus exteriormente, possivelmente, para os homens que estamos em santidade, apresentamos vestimenta, apresentamos louvores que parecem ser agradáveis a Deus. Mas no livro de Isaías, ele diz assim: a mão de Deus não está curta para abençoar, nem os seus ouvidos não estão surdos para nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação para que Deus nos abençoe. Amado do Senhor Jesus Cristo, Deus é sério. E quando falamos que Deus é sério, Ele é fiel e tudo o que Ele fala, faz. A Bíblia nos ensina, quando estamos em pecado, ainda que nós cantemos e as pessoas ouvem, ainda que nós preguemos, ainda que nós aparentemos para as pessoas, Deus, como conhece quem nós somos, tudo isso é nada. Tudo isso é vazio. Tudo isso é, como dizem Isaías, como trapo de imundícia perante a Deus. Amado, não adianta estarmos aqui todos os santos domingos sentamos, mas uma vida de pecado, onde nós vamos fora. Muitas das vezes dentro do templo de Cristo é o lugar com mais santidade aparentemente. Porque em casa, na escola, no trabalho, no afazer, nós estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam de nós do que de facto Deus pensa de nós. O cristão não vive para glorificar o homem. Eu gosto muito quando Pedro, que era o homem que negou Jesus 3 vezes, depois de ser restaurado por Jesus, chegou no tempo quando o Espírito Santo desceu a pregar. Ele e o seu companheiro foram presos e perguntaram para ele: olha, calem-se e não falem mais sobre Jesus. E Pedro falou com ousadia que o Espírito Santo havia o dado, disse assim: por acaso nos convém obedecer ao homem e desobedecer a Deus? Ele fez uma questão retórica, que a resposta é: vale a pena obedecer a Deus do obedecer ao homem. Nenhum adorar é mais do que Deus. Mas infelizmente nós mostramos no nosso dia a dia que nós falamos sobre a Bíblia, falamos sobre Gênesis e Apocalipse, sim, mas não vivemos isso. Não oramos diariamente em casa, não lemos a Bíblia. Estamos na igreja só sono com sono. Mas se colocar um filme, um anime, existe a atividade. No futebol, homem até sabe muito bem, até não piscam. Mas quando é pregação disso, não tem preguiça. Isso de facto é glorificar e viver para Deus. Temos mais interesse em coisas do mundo do que de Deus. Muito de nós, se falar sobre estudo, emprego, aparecer uma oportunidade para conseguir falar com o isso. Até o privilégio, o sono vai passar, a doença vai passar, tem fôlego. Mas quando é para Deus que fez os céus e a terra e tudo que existe, é ignorância. Amado do Senhor Jesus Cristo, é tempo de nos arrependermos. É tempo de regressarmos para Deus e adorar conforme é, para que tudo que nós façamos tenha um repercurso para o lugar de Deus. Quando fizemos em pecado, nada, ainda que movemos barreira, Deus não ouve nada. Mas quando vemos em santidade, razão pela qual no livro de Iago diz assim: a oração de um justo faz muitos seus efeitos. Não é o quanto a pessoa ora, é o quanto a pessoa aplica aquilo que sabe da palavra de Deus, que gera efeito. E quando vemos para Deus, o nosso cantar, o nosso louvor, o nosso viver será recompensado. No livro de Mateus diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ser rico aqui na terra? O que adianta ter prestígio, ser pastor, ser alguém, irmão em Cristo, líder, entre outros lugares de prestígio? Por enquanto no céu Deus nem te conhece. E haverá aquele caso que diz em Mateus 7: afastai-vos de mim, porque vós que pratiquais a iniquidade. Amado, tu conheces quem você é e Deus também conhece você. Mais do que ninguém, Deus e você se conhecem. Aprenda. Se não conhece Cristo, conheça, para que a tua obra aqui na terra seja de fato de valor. E caso conheça, se está em pecado, arrependa-se. E se não, não se engane, porque Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perca, mas tenha a vida eterna. Jesus não desceu para o leão, não desceu para nenhuma natureza, nadinha, mas sim para o ser humano, porque você é uma raridade. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quem te conhece na perfeição e te ama é Deus. Deus é que sabe o melhor para a tua vida. E quando Ele é Senhor da tua vida, amado do Senhor Jesus Cristo, o pecado não tem nada de bom. Mas quando vemos para Deus, ainda que soframos para Deus, é melhor. Assim como Paulo e Silas na cadeia sabiam louvar porque estão com Deus que dá força sobrenatural para conseguir vencer. Assim como Jó, em sofrimento, muito altos e bons, louvor porque Deus está com ele. Então, viva para Deus feliz. Amém.